Irmãos e irmãs, vamos dar sequência à introdução ao Evangelho de Mateus. É muito bom termos uma visão geral do Evangelho de Mateus, porque na próxima semana entraremos no texto de Mateus. Cada dia, seu meio capítulo, e pouco a pouco vamos lê-lo todo, lê-lo e meditá-lo. Depois da leitura explicada de cada capítulo, voltaremos ao capítulo e estaremos meditando pelo menos uma passagem daquele capítulo. O Evangelho de Mateus, meus irmãos e irmãs, desde os primeiros séculos, foi muito lido. O Evangelho de Mateus já foi chamado de o Grande Evangelho. São 28 capítulos. Consideremos que o menor evangelho, que é Marcos, tem 16 capítulos. Portanto, Mateus tem quase o dobro dos capítulos do Evangelho de Marcos. Não conhecemos com exatidão a data, nem propriamente o lugar, a cidade que foi escrito o Evangelho de Mateus. Segundo os biblistas, provavelmente escrito na região de Antioquia da Síria, entre os anos ali 80 e 90 depois de Cristo. Portanto, 50 a 60 anos, cerca de 50 a 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Mateus, o escritor do Evangelho de Mateus, encoraja uma comunidade que em grande parte era constituída de judeus se tornando cristãos. Mateus os encoraja a reconhecer-se como herdeira legítima das promessas divinas a Israel. Ou seja, a igreja é o novo Israel. Mateus também desejava que esta comunidade, ou seja, a comunidade para o qual o Evangelho foi escrito, ampliasse seus horizontes missionários e fosse pouco a pouco incluindo pagãos, chamados a se converterem ao cristianismo. O Evangelho de Mateus, meus irmãos e irmãs, foi escrito num momento crítico. O templo havia sido destruído no ano 70 pelos romanos. Os rabinos, os mestres judeus, os fariseus, estavam tratando de restaurar o judaísmo em torno da lei de Moisés. Ao mesmo tempo, os seguidores de Jesus iam estabelecendo comunidades cristãs entre os judeus que estavam, sobretudo, fora de Israel, na chamada diáspora. Por isso, no Evangelho, Mateus retrata conflitos e tensões entre Jesus e os fariseus. De fato, essas tensões aconteceram, mas Mateus faz questão de narrar para também mostrar que depois de Jesus, a comunidade não está livre destas tensões e até perseguições por parte dos judeus. Nesse momento crucial, após a destruição do templo, o Evangelho de Mateus demonstra que Jesus
Não é um falso profeta executado na cruz, fracassado. Ele é o verdadeiro Messias, ressuscitado por Deus, no qual a história de Israel alcança o seu ápice. Deste Jesus, o Cristo, está nascendo o novo Israel, quer dizer, a igreja convocada pelo ressuscitado. Queremos assinalar, meus irmãos e irmãs, algumas chaves importantes para compreendermos o Evangelho de Mateus. Primeira, apesar de ter sido rejeitado por seu próprio povo, Jesus é o cumprimento das promessas feitas por Deus a Israel. Mateus sublinha isso ao longo de todo o seu Evangelho. Outra chave importante do Evangelho de Mateus é que Jesus é a presença de Deus no meio de nós. Desde o começo, o Evangelho afirma que Jesus é o Emanuel, anunciado por Isaías, o Deus conosco. Mateus quer que leiamos seu Evangelho vendo em Jesus, em toda a sua atuação, a presença de Deus no meio de nós. Outra chave importante no Evangelho de Mateus, Jesus é o Messias que convoca o novo Israel, chamado pelo evangelista de igreja, ou seja, narrado como igreja. Esta igreja é a comunidade formada por aqueles que escutaram o chamado de Jesus e se decidiram a segui-lo. A igreja não é uma nova escola rabínica, nem é a religião de um povo. É uma comunidade aberta que vai acolhendo pessoas de todas as nações. Esta é a Igreja de Cristo. Outro elemento importante no Evangelho de Mateus é o chamado Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Ele nos oferece uma das chaves muito importantes para acolher a novidade da fé cristã. Ou seja, os cristãos não têm que viver segundo a lei de Moisés, mas o Evangelho de Jesus, desse Jesus que proclamou a nova lei no Sinai. Por fim, uma quinta chave do Evangelho de Mateus são as parábolas. Tantas parábolas narradas por Mateus, em que ele recolheu da tradição oral e que Jesus teria contado, e as comunidades conservaram, transmitindo uma para outra aquelas parábolas, e Mateus recolheu esse material e inseriu no seu evangelho. As parábolas, Jesus nas parábolas nos convida a viver esperando a sua vinda definitiva, em atitude desperta e vigilante, com as lâmpadas acesas no meio da noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.